Boa noite a todos mais uma vez. Graça e paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão aqui conosco, que estão nos acompanhando pela internet, pela nossa página no Facebook ao vivo, ou que vão assistir essa mensagem algum dia. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Hoje é o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais aos que estão aqui e aos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe todos os pais. Que sejam cheios do Espírito Santo para conduzir as suas famílias, que são suas igrejas, são os seus lares, são as suas comunidades. Que assim seja em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre onde está você, um especial do Dia dos Pais. Onde está você? E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Gênesis 3, versículo 8. Você que não trouxe Bíblia ou que nos acompanha pela internet, vai ser projetado aí. Diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, o Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós vamos ler até aqui. Vamos orar nessa hora? Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de partilharmos da Tua Palavra. Que ela fale aos nossos corações, que ela edifique a nossa alma, nosso espírito, que ela frutifique dentro de nós, nos mova do lugar onde estamos. É a nossa expectativa essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Onde está você? Mas para responder essa pergunta, eu preciso explicar algumas coisas. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Mas Ele não é Deus? Ele não sabe de tudo? Por que que Deus pergunta: Adão, cadê você, cara? Então, para nós respondermos essa pergunta, onde está você, nós precisamos voltar um pouquinho à nossa Bíblia. E antes de você voltar a página, ou você pode voltar a sua página aí para o primeiro capítulo, eu preciso dizer uma coisa para vocês. O livro de Gênesis, ele não se propõe a nos dizer como tudo começou. Uma verdade que precisa ser dita e precisa ser conversada é que os cristãos se perderam. Se perderam porque confundiram muito as coisas. Os cristãos começaram a olhar para as Sagradas Escrituras e começaram a estudar as Sagradas Escrituras e sabem tudo das Sagradas Escrituras, mas na realidade muitas vezes não sabem nada do Deus das Sagradas Escrituras. É como o mar. Muitas pessoas conhecem o mar, sabe pH da água, salinidade, temperatura, aonde a água é mais quente, onde a água é mais fria, onde é mais raso, onde é mais profundo, sabe tudo do mar, mas não sabe nadar. Muitas pessoas sabem muitas coisas sobre Deus, Antigo Testamento, Velho Testamento, teologia sistemática, hermenêutica, exegese,
mas não sabe nada de Deus. E para nós compreendermos as Sagradas Escrituras numa perspectiva onde a gente não simplesmente se torne conhecedores de Deus, mas possamos mergulhar em quem Deus é nós começarmos a olhar a Escritura com um espírito novo. E quando nós vamos para as Sagradas Escrituras com o espírito novo, o Espírito de Deus fala aos nossos corações, Ele quebra os nossos paradigmas, Ele tira os óculos da religião, Ele tira os óculos da tradição. Há um pensador que diz que o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem, a tradição é a fé viva dos que já morreram. Nós temos que quebrar os tradicionalismos, de interpretar as coisas só porque nós sempre interpretamos. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos olhar para essa pergunta de Deus: Adão, cadê você? Mas se nós olharmos com os mesmos olhos que nós sempre olhamos para as Sagradas Escrituras, nós não vamos conseguir responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque ainda nós achamos que o livro do Gênesis é para nos dizer como tudo começou. Quando na realidade o livro do Gênesis é para nos dizer como tudo deve ser. O livro do Gênesis não se preocupa, as Sagradas Escrituras não se preocupa em dizer ou atestar que o mundo começou dessa maneira aqui, ó. E hoje as pessoas ficam brigando. Tem cristão que tem raiva de cientista, tem cientista que tem raiva de crente, aí tem cara que começa a escrever livro porque a ciência tem que se curvar perante a teologia, e fica nessa bagunça lascada, e todo mundo querendo descobrir as coisas do mar, mas entrar no mar e nadar, ninguém faz. O livro dos Gênesis, vou repetir, ele não é para nos dizer como tudo começou, ele está aí para nos dizer como tudo deve ser. Ali está o começo de tudo, do plano de Deus para nós como seres humanos, como humanidade, como gente. Aí, pensando nessas coisas, o meu filho mais novo, Daniel, essa semana, sentado na mesa, e ele é folgado, ele senta na mesa assim, ele põe a mão assim, ó, ô pai, 6 anos, me explica, qual era a fruta que Eva comeu? Aí eu disse, não tem fruta. Aí ele bugou. Eu falei, não tem fruta, filho. E quando eu contei isso para a Fabiana, ela quase caiu da cadeira. Eu falei assim, não tem fruta, filho. Que fruta? O que você está dizendo? Não, porque eu estava assistindo um vídeo e fala que Eva comeu uma maçã. Eu falei, não, filho, você deve ter assistido a Branca de Neve. E os cristãos vão fazendo as suas fábulas. Os cristãos vão fazendo as suas fábulas para ter as suas certezas, para querer dar todas as respostas, para querer ser o certinho. Eu tenho todas as respostas que vocês precisam. Aí eu disse para o meu filho, não, Dani, não tem fruta, filho. Na realidade, é uma poesia de Deus. Aí ele, poesia, pai? Eu falei, claro, filho. O que Deus está querendo dizer, meu filho, é que o mal é agradável aos nossos olhos. E que quando a gente olha o mal, a gente interioriza ele dentro de nós. E quando a gente interioriza o mal que está do lado de fora, que é agradável, que é tentador, e põe para dentro da gente, a gente vira as costas para Deus, meu filho. E Deus usou de uma poesia para explicar que o mal, ele está ao nosso derredor, o tempo todo procurando uma brecha para entrar dentro da gente. E se a gente abre essa brecha, filho, o mal entra, consome a gente e faz a gente brigar com Deus. Ele, entendi, pai. Nós não precisamos ter medo de falar das Escrituras para os nossos filhos. Aí, eu estou pegando um gancho aqui para dizer que seria muito mais fácil dizer então, filho, a fruta que Eva viu e comeu junto com Adão,
que não sei o que lá, e a cobra, papapá. Ele ia criar toda uma história muito bonitinha na cabeça dele, mas nadar no mar mesmo, eu não sei se ele ia nadar. E aí nós continuamos, né? Porque eu pedi para vocês voltarem às Sagradas Escrituras uma página antes, para nós entendermos toda essa poesia do Gênesis, para compreendermos a pergunta que Deus fez: onde está você? Lá no capítulo 1, no versículo 26 e 27, disse assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui, Deus faz a humanidade. Se nós olharmos com a ótica da religião, vai bugar a nossa cabeça, porque lá em Gênesis 2 ele vai fazer Adão e Eva do barro. Aí você vai me perguntar: pastor, ele fez o homem e a mulher lá em Gênesis 1, 26, 27, ou foi em Gênesis 2 quando ele fez o Adão do barro e a Eva? Com os olhos da religião nós vamos dizer assim: acredita nisso aí, não duvida não, porque senão você vai para o inferno e é melhor você não ficar questionando muito. Só que, lembre-se, o livro de Gênesis não se propõe a dizer como tudo começou. O livro de Gênesis se propõe a dizer como tudo deve ser. E quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, o texto hebraico diz que toda criação tem o seu telós. O que é telós? Telós é o seu motivo, o seu propósito. O propósito da faca é cortar. O propósito do sal é temperar. E qual que é o propósito do homem? Essa é a pergunta dos filósofos. Qual que é o telós da humanidade? O telós da humanidade é ser a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não está querendo dizer sobre evolução, criação, fica essa bagunça lascada e ninguém entende nada. O que Deus está querendo dizer: sejam a imagem e semelhança de Deus, porque foi para isso que eu criei vocês. Foi para isso que eu amei vocês, projetei vocês, para serem a nossa imagem. Quando é nossa, é sentido de trindade, né? A nossa imagem e semelhança. Mas o homem tem um negócio dentro dele. A humanidade, aí o livro de Gênesis vai descrevendo. A humanidade tem algo dentro dela. Qual é? O desejo de ser igual a Deus. O querer ser igual a Deus. E o mal que rodeia a nossa volta nos faz pensarmos que somos Deus e que nós temos direito mesmo. E às vezes não é não só a nossa volta, e às vezes nem é nem do lado de fora, às vezes isso sai dos púlpitos das igrejas. Hã? Eu vou falar de novo isso. Não tem problema. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não note se o mundo ainda não notou. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. As maçãs, segundo os videozinhos que o Daniel escuta e assiste, as maçãs estão sendo postas em bandejas dos púlpitos para as igrejas. O que eu quero dizer é que o mal às vezes está sendo proposto dos púlpitos para as igrejas. Onde que você vai conseguir, você vai conquistar. Você não é filho do rei? E aí o homem vai se engrandecendo, o homem vai se ensoberbecendo, e o homem deixa o mal entrar dentro de si. E aí a narrativa do Gênesis vai narrando todo o caminhar da humanidade. Todo o caminhar da humanidade. Aí chega no fatídico episódio em que Eva
cede à tentação do mal, interioriza o mal, e é isso que eu preciso dizer. Por quê? Irmãos, os judeus que descendem do povo hebreu, eles não acreditam no diabo como um ser externo. Na compreensão judaico-cristã, o mal está aqui dentro de nós o tempo todo. E claro que agindo ao nosso derredor. E quando esse mal que está aqui dentro de nós alinha-se com o mal que está ao nosso derredor, está consumado a maldade. E é isso que Moisés, quando escreveu o livro do Gênesis, está descrevendo a humanidade assim. Ela é rodeada pelo mal o tempo todo. E quando esse mal que está ao derredor alinha-se com o mal dentro de nós, culmina no ser humano dizer para Deus: eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Eu posso sozinho, eu consigo sozinho. Eu sou suficientemente bom. E vou mostrar para você como eu sou bom. Por isso que o pecado, ele é uma afronta a Deus. Às vezes a igreja, a religião coloca o pecado como regras morais. Mas o pior pecado é a afronta do ser humano virar as costas para Deus e dizer: eu não preciso de você. E às vezes nós dizemos isso disfarçadamente como cristãos. Ouvindo música gospel e tudo, frequentando igreja e tudo, nós dizemos isso para Deus. Então, nós pecamos de uma forma cristã, entendeu? Então, a narrativa do Gênesis continua dizendo que a mulher, e aqui alguns autores vão defender, e eu fecho com esses autores, ela não estava sozinha, como muitos gostam de dizer. Provavelmente Adão estava do lado dela, porque a Bíblia diz que ela comeu e já deu para ele, e ele também comeu. Eva comeu e deu para Adão comer. Ambos se perderam. A humanidade está caída. A humanidade está de costas viradas para Deus. E quando a humanidade vira as costas para Deus, ela se perde. E é aqui que eu quero chegar. Na pergunta de Deus para Adão. Adão, onde está você? Vamos compreender a poesia das Sagradas Escrituras? Não é que Deus não sabia onde Adão estava, porque Moisés está descrevendo uma humanidade caída. A pergunta de Deus para Adão é: Adão, você se perdeu, cara. Você se perdeu e está tentando disfarçar. Você se cobriu com folhas de figueira, Adão. O que está acontecendo? Você se perdeu de você. Você se perdeu de mim. E também a Bíblia diz que ele se perdeu da companheira. A humanidade, quando vira as costas para Deus, se perde de si mesmo, se perde de Deus e se perde das pessoas. Porque a resposta de Adão diz isso. Olha aí, Senhor, eu estava com medo, velho. Deu ruim aqui. Mas quem falou? Quem falou para você que você estava assim? Você fez o que eu não mandei fazer, Adão? Então, eu não. Sabe aquela que eu disse, carne da minha carne, osso dos meus ossos? Então, aquela deu para eu comer. Então, se lá no começo, se lá na forma como tudo deve ser, quando eu digo começo do livro, tá ok? Se lá no começo do livro, quando tudo estava escrito da maneira que deveria ser, Adão dizia assim para Eva: carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ah, gente minha. Depois que o pecado entra dentro deles, ele diz: essa daí que tu me destes, não é mais um. Eu sou eu, ela é ela. Ela, para mim, é problema dela. A humanidade se perde das pessoas. A humanidade se perde de Deus quando ele diz: o Senhor que me deu ela.
O Senhor que me deu ela. Se perdeu de Deus. Se perdeu da humanidade. Se perdeu de si mesmo. Tentar se esconder de Deus? Tentar esconder-se de Deus? Tentar se esconder de Deus é se perder de Deus. O salmista, no Salmo de número 139, compreendeu bem isso quando ele diz: para onde irei? Para onde? Se eu correr no mais profundo abismo, se eu for para o mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu for no cume da mais alta montanha, lá tu estás também. Ainda que uma palavra me chegue à boca, tu, Senhor, já conheces. Não dá para fugir de Deus, não dá para se esconder de Deus. Mas a humanidade caída se perde de Deus. E a pergunta que Deus fez para Adão, Adão significa terróseo. Adão significa aquele que vem da terra ou do pó da terra. A humanidade vem do pó da terra, que significa nada. Adão é o pai da humanidade. Todos nós temos o Adão dentro de nós. E Deus vem ao nosso encontro hoje. E aqui eu quero falar com você, papai. Onde está você? Onde está você, pai? E Deus tem perguntado isso para você. Sabe como? Na boca do seu filho e na boca da sua esposa. Papai, cadê você? Onde está o Senhor? O Senhor se perdeu da gente. O Senhor se perdeu da mamãe. O Senhor se perdeu de Deus. O Senhor se perdeu de mim. As nossas esposas dizem para nós aonde nós estamos. E quando ela pergunta onde está você, o bagulho é louco. Se perdemos. Nos perdemos. Nos perdemos de nós mesmos. Nos perdemos de Deus. Perdemos o nosso telós. Perdemos o nosso propósito de sermos a imagem e semelhança de Deus. E isso é tão verdade, que Deus escolheu a maneira paterna de se manifestar à humanidade. As famílias precisam dos pais, mas dos pais que são a imagem e a semelhança de Deus. Dos pais que são capazes de olhar no espelho e dizer assim: quem sou eu, aonde eu estou? E olham para dentro de si. Dos pais que são capazes de agachar diante do olhar dos seus filhos e olhar assim: perdoa, papai. Os pais estão se perdendo nessa vida pós-moderna, nessa vida louca, nessa vida maluca. O melhor presente que nós podemos dar para os nossos filhos é a imagem e semelhança de Deus sendo manifestada diariamente nas nossas vidas, para a vida deles. E a pergunta de Deus soa aos nossos corações essa noite: aonde está você, Senhor Renato? Senhor, estou aqui fazendo um trampo aqui para dar o melhor para os meus filhos. Não foi essa a pergunta que eu te dei. A pergunta que eu te dei é: onde está você? No seu telós. No seu telós. No telós que eu tenho para você. Então, sabe o que é, Senhor? Eu estou meio que, Renato? Meio que? Você está meio que? Você está perdendo o telós. Você está perdendo a minha imagem. Os seus filhos não estão me enxergando em você. E quando Adão perde o telós, você sabe o que aconteceu com os filhos dele?
Caim mata Abel. Se não bastasse ele matar o irmão dele, ele vai para a resenha com Deus. E Deus fala assim: Caim, que cara é essa? Cadê seu irmão? Deus não sabia onde Caim estava ou o que tinha acontecido, irmãos? Sabia ou não sabia? E qual que foi a resposta de Caim? Por acaso sou eu aquele que deve se preocupar com a vida do meu irmão? A expressão que está na nossa Bíblia, na NVI, é: por acaso sou eu o guardador da vida do meu irmão? Quando a humanidade vira as costas para Deus, produz filhos da perdição, que são capazes de olhar para o ser humano ou para o próximo e guardar a vida dele. Agora, quando nós nos voltamos para Deus, o Espírito Santo trabalha nos nossos corações. Nós passamos a ser pais que inspiram a presença de Deus. E somos capazes de formar um espírito de busca e de sede de Deus nos nossos filhos. Vou repetir algo que eu já disse aqui. Estou dizendo nessa série de família. Produzir um espírito de sede e busca por Deus não significa produzir no seu filho aquele abobalhadinho que sabe todos os versículos da Bíblia. Sabe tudo de Bíblia. Olha meu filho, olha que crente, coisa linda, olha. Sabe tudo de Bíblia. Fala aí, filho. Quem é a mulher de Ló? Quem é a sobrinha de Ruth? Para baixo da égua. Rapaz, os nossos filhos precisam saber o que é ser cristão. Os nossos filhos precisam saber sobre o amor de Deus. Os nossos filhos precisam saber sobre as Sagradas Escrituras, mas uma Sagrada Escritura que pulsa nas nossas vidas e que seja capaz de pulsar na vida deles também. Ou nós vamos continuar vivendo de maçã. Ou nós vamos ter que continuar dizendo que fruta é aquela que Eva comeu. Ou nós vamos continuar dizendo sobre as coisas do mar. Nós vamos falar sobre estrela do mar. Nós vamos falar sobre cavalo marinho. Nós vamos falar sobre tubarão, baleia. Mas nós nunca vamos sentir o salgado gosto da água do mar. É por isso que eu quero fazer dessa pergunta o norte da nossa conversa aqui essa noite. Aonde está você? Aonde está você? Hoje pela manhã nós tivemos um tempo entre famílias extraordinário. Simplesmente extraordinário. Não porque foi uma programação da igreja, porque de igreja mesmo, que nós fizemos lá, igreja como a religião ensina, nós não fizemos nada. Nós fizemos agora saindo de lá, né? Vindo para cá, conforme o cristianismo ensina, nós partilhamos o pão. Nós agradecemos o pão, jogamos betes. O Ricardo quebrou o taco. Eu estou com o pubis dolorido. Nós fizemos a competição dos 5 pulinhos, quem chega na frente. Mas foi do Espírito Santo tudo o que aconteceu ali. Pai com filho, filho com mãe, mãe com filha, uma comunhão. Ali nós respondemos essa pergunta:
onde está você? Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Muito bem. Não porque foi uma programação da igreja, mas é porque nós estávamos em comunhão como igreja e com nossas famílias. Por que nós vimos aqui todos os domingos? Porque nós precisamos responder essa pergunta para nós e para os nossos filhos. Muitos pais estão se cobrindo com folha de figueira. Se escondendo de Deus. Fugindo da responsabilidade. Não aceitando o desafio. Não querendo se enxergar. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus vem e fala aos nossos corações. Eu quero te usar para ser a minha imagem dentro da sua casa. Nesse Dia dos Pais, o Espírito Santo vem aos nossos corações para dizer assim, eu quero te usar para ser a minha voz dentro do seu lar. Aí, cuidado, né? Eu preciso explicar. Não é agora você vai se achar na sua casa. Agora o pastor falou que eu sou Deus aqui dentro de casa, hein? Eu falo, vocês obedecem. Não seja tonto. Voz de Deus. Voz de esperança. Voz de amor. Voz de reconciliação. Voz de proteção. Voz de cuidado. Voz de discernimento e conselho sábio. Voz de abraço. Ah, pastor, mas o senhor acha que isso tem base bíblica? Eu te convido a abrir na parábola da moeda perdida, quando Jesus está falando com os fariseus, e Jesus fala de Deus como Pai, os fariseus dizem assim, esse cara é louco, velho. Esse cara está falando de Deus como Pai, que falta de reverência, que falta, mas que é? Aí não contente, Jesus era meio atrapalhado. Ele conta a moeda da moeda perdida, ele fala assim, Deus é um Pai que se preocupa como a pessoa que perde uma moeda e dá muito valor àquela moeda e fica tentando pegar aquela moeda. Deus se preocupa com a gente dessa maneira. Aí ele percebe que os caras ficam escandalizados e fala assim, então já que vocês não estão contentes, eu vou contar mais uma. Era uma vez um homem que tinha 100 ovelhas. Deus é semelhante a esse homem que tinha 100 ovelhas, esse pastor que tinha 100 ovelhas. E uma das ovelhas se perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma única ovelha. Esse é o amor de Deus o Pai. E os caras ficam escandalizados, ele fala assim, já que vocês não estão contentes, eu vou contar mais uma para fechar o esquema paternal de Deus. Eu vou contar para vocês a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido. E a parábola do filho pródigo, a parábola do filho perdido, não é para nos ensinar que, você que está indo no lamaçal do pecado, pode voltar para Deus. O foco não é o lamaçal do pecado do que fugiu de casa, e o foco não é o tanga frouxo que ficou em casa lá trabalhando. O que é o foco da palavra de Deus, das sagradas escrituras, é o amor de Deus o Pai, capaz de dizer, vem meu filho como estás, e você meu filho não foi capaz de perceber o meu amor mesmo estando perto de você. Aí nisso Jesus desconstrói todo esse paradigma de Deus distante e coloca Deus como Pai, amoroso, acolhedor, e essa é a imagem que Deus quer que eu, Pai, você, Pai, essa noite, responda para a sua família. Onde está você? Pare de se esconder de Deus. Olhe no espelho.
clame por misericórdia e o Senhor te sustentará. O Senhor está dizendo para nós essa noite, meus irmãos, e eu quero concluir dizendo essas coisas. O Senhor está conosco. Você, pai, nós, pais, não estamos sozinhos na condução das nossas famílias. Deus está conosco. Deus está falando aos nossos corações. Mas é necessário nós olharmos para Ele. É necessário nós compreendermos quem é esse Deus. Quem sabe você entrou aqui essa noite sabendo tudo sobre o mar, mas nunca nadou. Ou quem sabe você entrou aqui sem saber o que é nadar, o que é mar, nem sabia que existia mar. Deus diz: onde está você? Nós precisamos cuidar das nossas famílias. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar das nossas esposas. Elas precisam ver Deus nas nossas vidas. E nós seremos agir de Deus na vida das nossas famílias. Quando nós não tivermos medo de nos encarar, pararmos de fugir de Deus, pararmos de fugir das nossas responsabilidades, pararmos de ficar em silêncio. Há um caminho, há um lugar que nós podemos ir. Esse lugar é no Senhor. Por isso eu quero convidar você nessa noite, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você a entrar nesse caminho. Esse caminho de responder para Deus aonde você está. E não importa como você está. Olhe para o alto e responda essa pergunta: Senhor, eu estou assim, estrupiado, enfraquecido, perdido. Senhor, eu preciso da Tua direção. Eu preciso do Senhor na minha vida. Nós vamos dizer para Deus tudo aquilo que está no nosso coração. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora, enquanto essa canção é tocada. Você que é pai, que está aqui essa noite, que está nos acompanhando pela internet, sinta-se abraçado por Deus, sinta-se desafiado por Deus nessa vocação que Ele te deu. Que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção e que o Senhor nos leve a esse lugar, que o Senhor nos conduza a esse lugar, para a glória dEle, amém.